Bom, então eu convido o Humberto e o Eduardo para comporem a mesa, para responder as perguntas. Bom, aqui chegou uma pergunta pela internet, não está direcionada a nenhum dos palestrantes, ou seja, sim, bom, é do Daniel Narzetti, da Agir, de Santa Catarina. Ele pergunta sobre os biodigestores para lodo e geração de energia, qual é a vida útil de utilização desses biodigestores? Bom, acreditamos que essa pergunta é para o Humberto. Vida útil de um biodigestor. Bom, os nossos biodigestores, eles são feitos em concreto. Existem modelos em aço, modelos metálicos, mas a gente acredita que eles possam ter problemas de corrosão. O nosso biodigestor mais antigo é o da Etsul, os da Etsul e da Etnorte, que tem em torno de 20 anos e estão precisando de reforma. Então, a gente acredita que a vida útil de um biodigestor de concreto seja em torno de uns 20 anos. Né? Tem que se tomar cuidado para que a pressão interna seja bem controlada para evitar explosões. Então, eu creio que sejam em torno de uns 20 anos. Na plateia, alguma... Bom, enquanto o pessoal vai... tá ali. O Alexandre. Opa, Alexandre Saneago. A minha pergunta é para a geração de energia na onde se instalam as VRPs. A gente tem VRPs que é no meio da rua, né? Já tem outras que já estão nas unidades, logo na saída do reservatório, né? Essas seriam mais fáceis, né? Vocês pensaram nisso? Já tem alguma solução? Cada caso tem que ser estudado. Geralmente, essas VRPs que ficam no meio da rua, ela tem um PV, né? Ela tem um posto de vistoria. Esse posto de vistoria, ele tem tamanho embaixo suficiente. Eu não sei, depende do posto do PV, tem que saber a possibilidade de fazer um bypass. É importantíssimo termos um bypass. Você não pode ficar dependente só pela turbina ali. Então, você tem a sua rede não pode falhar na frente devido a um problema de pressão. Então, você tem que ter um bypass com uma VRP, só que essa VRP para de ser atuante e a turbina fica atuante 24 horas. Então, só tem que saber se o PV cabe um bypass para isso e uma turbina. A turbina, ela é pequena. Ela é uma turbina de fluxo, ela é colocada entre flanges, tá? E então você tem simplesmente você retira um gomo e se coloca uma turbina entre as flanges do duto, tá? Então, na maioria das vezes é possível fazer um bypass e colocar a turbina embaixo. E você coloca a parte eletrônica acondicionada também dentro de painéis. Aí existe até acho que até sei o que você vai perguntar. E aonde que a gente vai usar essa energia? No meio da rua? Esse é um ponto, porque você vai gerar uma energia ali, e você, teoricamente, para injetar ela, teórica não, você tem que ter um relógio ali para você subir. Então, esse é um ponto que tem que ser estudado, como é que vai ser utilizada essa energia, tá? A princípio, não consigo te responder, é caso a caso nessa parte. Eu tenho uma pergunta. Essa turbina que você falou no último caso, ela fica dentro da tubulação? Não, ela não fica dentro, ela é flangeada. Você tem um duto com flange e passa pela essa turbina. Ela não fica dentro da tubulação, ela fica entre flanges. Tá. Ela não tem uma descarga livre. Tá? Sim, quer dizer, você secciona o tubo Isso. e coloca ali. Exato. Tá, não fica dentro, mas ela... Entendi. Como um hidrômetro. Mesmo, bem parecido, os sistemas do cavalete. Você tem, só que em maior porte.
Sim, porque existe um problema quando a gente está na rede de distribuição de água, né? Nós temos aqui em Brasília, na Caesb, válvulas day e night, que ela trabalha com... Porque à noite a pressão sobe, né? Intuitivamente todo mundo fecha a torneira. E artigos que eu li indicam que quando isso acontece, a vazão é mínima, então você não consegue gerar numa situação de distribuição para o cliente. O que acontece é que quando você sobe a pressão, essa turbina ela tem um controle de vazão na entrada dela, que na verdade você consegue fazer o controle da pressão. Então você direciona, mesmo que seja um pequeno fluxo de água, para atingir melhor o ângulo molhado da pá. Então você consegue uma produção de energia mesmo com baixa. Óbvio, você vai baixar a geração, mas ela não vai deixar de existir, entendeu? Okay. Para que tamanho de VRP vocês estão pensando nessa? Praticamente, você tem VRPs de 900 milímetros, 600, você tem, não tem um fixo, um limite máximo para ela. Porque você trabalha, dificilmente você vai ter uma grande geração numa VRP acima de 0,5 mega. Tá? Então, está dentro do range de máquinas que nós fabricamos. E ela é compatível com o tamanho do tubo, da tubulação. Então, conforme o tamanho da tubulação, pode ser feita uma turbina compatível a ela, entendeu? Em termos de vazão e pressão. A gente tem uma pergunta aqui da Eugênia. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Eugênia, sou da Câmara de Comércio Brasil, Portugal, Centro-Oeste. Antes de mais nada, minha pergunta é para o Dr. Humberto. Quero parabenizar, porque eu fiquei encantada, né, com a instalação da usina fotovoltaica, que eu já trabalho nisso já tem algum tempo. A Câmara já foca não só projetos de sustentabilidade, mas de energia solar. E é o seguinte, não sei se eu tenho conhecimento, foi criado aqui o CODESE-DF, né, que é um órgão de desenvolvimento para o Distrito Federal. E no dia 4, né, houve um evento e foi apresentado proposta de várias temáticas, de várias áreas, né? E o presidente da Câmara Brasil Centro-Oeste, doutor Fernando, é o gestor da Câmara Temática de Energias Renováveis. E o doutor Fernando fez uma abordagem assim rápida, mas assim, o foco principal é o entrave, não só na questão da implementação, mas a questão do custo-benefício para instalar usinas fotovoltaicas, né? E eu queria saber do senhor qual a sua opinião sobre isso. Muito obrigada. A gente tem um problema sério de financiamento, né? Hoje se financia carros com facilidade, veículos e tal, e você tirar 25, 30 mil reais do bolso para colocar módulos fotovoltaicos no telhado da sua casa é puxado, Eu fiz essa pergunta para o presidente da AB Solar, o Rodrigo Sawaia. Ele disse-me que alguns dos associados da AB Solar, ele citou o nome de uns 2 ou 3 bancos, eles já teriam um financiamento mais camarada para os seus clientes. Ele falou, acho que algo como Santander, algo assim. Mas, assim, eu participei aqui também em Brasília, do Brasília Solar, né? Uma iniciativa do governo do Distrito Federal para tratar, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente, para tratar do assunto e solarizar a cidade. Então, assim, o que ficou claro para mim é que o financiamento ainda é uma dificuldade, né? E os bancos, na verdade, mesmo sendo um banco multinacional, etc., os caras estão aprendendo, tem uma etapa de curva de aprendizado, né? Agora, realmente, os custos estão caindo, né? Então, eu sinceramente não compreendo por que posto de gasolina, supermercado, centros de distribuição não colocam, não fazem isso. Talvez porque não acreditem no negócio, eu não sei. Ou tem uma visão de muito curto prazo, mas os paybacks estão caindo, né? Estão aí na ordem de 6 anos, né? Então, eu acho que a dificuldade maior é financiamento. Com relação à mão de obra, a gente já tem visto aí muitas iniciativas na engenharia de energia da UNB, na engenharia elétrica da UNB, Senai, formando mão de obra para instalar módulos fotovoltaicos, instalar usinas, né? Só fazendo uma parte também, o Uniceub
também já tem um projeto lá de instalação de placas, inclusive eles têm um espaço lá e já fizeram a instalação dessas placas solares. Tá fazendo isso. Obrigada. Sim, eu acabei esquecendo de comentar, mas quando você instala uma usina num prédio, né, você acaba tendo que fazer algumas adaptações que você deveria ter feito, mas ainda não fez, né? Então, lá na CAESB, nós conseguimos inaugurar a usina, mas estamos fazendo uma pequena obra para trazer o posto de medição mais próximo da entrada. Estamos trocando o painel de baixa tensão da subestação e os 2 transformadores, porque um deles pegou fogo, e então a gente está trocando os 2 transformadores. Então, isso às vezes acaba tendo um custo adicional, quer dizer, é algo que a gente não faz, deveria fazer, e aí por instalar uma usina acaba tendo que fazer mesmo, né? Não tem por onde fugir. Aí deu mais R$1.250.000 para deixar as instalações em ordem, porque quando você se conecta com a SEB, eles exigem que você atualize a norma. SEB foi atualizado, você tem que atualizar a instalação também. E olha que o nosso prédio, vocês viram um prédio moderno, mas é um prédio aí de 2005, 2008. E aí precisamos fazer essa adaptação também. Mais perguntas? Ali atrás. Uhum. Boa tarde, é Luiz Pladeval, da CPS Engenharia. Queria uma pergunta para o Humberto. Eu não peguei Hoje, a sede da CAESB, a economia é em torno de 60%, é isso? Metade, 50%, 54%. E o payback? Payback é de 6 anos. 6 anos, né? Mas o investimento está em que fase da amortização agora? Não, ela inaugurou mês passado. Ah, né? tá. Então tá no início. O investimento foi 4.800.000, algo assim. Tá. Multiplicar 4,85 por 700 mil. Vai dar o valor do investimento. Ok. Agora, sobre a questão das VRPs e das turbinas, né? Eu acho que a grande aplicação desse tipo de turbina é para auxiliar os pontos de telemetria. Porque hoje, você buscar uma ligação de energia só para transmitir sinal é terrível. Então, as VRPs, geralmente, elas são associadas a um medidor de vazão. Então, essas informações, para serem centralizadas aí num CCO, eu acho que é fundamental se associar agora com uma turbina que te economiza aí, primeiro, a relação com a concessionária, tá certo? Sim. E, segundo, te garante o fornecimento de energia para a transmissão de dados. Né? Só um comentário adicional, né? Não, mas é um comentário muito válido, que eu estava conversando com o pessoal de uma empresa de saneamento, que o grande problema que eles enfrentam são as VRPs que ficam dentro dos bairros. Porque eu falei, escuta, essa parte de telemetria, por que você não coloca um painel solar? Pequeno, porque você precisa de uma baixa produção, são 1 ampere, 2 amperes, alguma coisa muito baixa para você conseguir fazer essa telemetria, né? E a primeira resposta que ele falou, problema de vandalismo, roubo, então uma série. Então seria interessante colocar uma turbina enterrada ali, quietinha, para que ninguém veja e que você não tenha esse problema. Isso aí é abordado, a potência dela é baixinha, não precisa ser nada superior aí do que, se eu não me engano, 50 watts, 60 watts, num acumulador de bateria. É uma lâmpada, né? Exatamente. E essa questão do Isso é vandalismo realmente é terrível, né? Mesmo torres de transmissão de rádio são roubadas e a situação nossa do país realmente é complicada. Só completando aí na situação complicada do país, né? Eu acabei não mostrando no último slide. Os nossos módulos fotovoltaicos ficaram 45 dias retidos no Porto de Santos. E a gente também atrasou um pouco a inauguração da usina, porque a gente precisava de umas chaves seccionadoras importadas da França, que também ficaram dormindo no Porto de Santos. Eu gostaria de comentar também que é importante, na hora de você utilizar um telhado, né, um telhado de concreto, ou um telhado de um prédio comercial, verificar a impermeabilização da laje, né, quer dizer, se for necessário fazer a impermeabilização antes de instalar a usina, e verificar se, no conjunto ao projeto civil, se
a estrutura suporta algo como 20, 25 kg-força por metro quadrado, para evitar desabamentos, né? São necessários DPS, dispositivos de proteção contra surtos específicos para a energia fotovoltaica, que é alergiada em corrente contínua. Cabos também são específicos, porque são cabos que têm que ficar ao sol, então eles têm que suportar ultravioleta e, de preferência, não propagante a chamas. Adjuntores específicos também, porque a corrente de curto-circuito, a corrente nominal de curto-circuito dos módulos é muito próxima, então você tem que ter adjuntores específicos. E você também tem que colocar ou verificar o sistema de proteção contra descargas atmosféricas e também o aterramento, se está em ordem. E também um sistema de automação ajuda bastante, né, para que você controle a situação. E eu também já falei também das adaptações que eventualmente a SEB solicite. É isso. Bom, eu tenho uma pergunta também, tanto para o Eduardo quanto para o Humberto. A gente sabe que o setor de saneamento ele é subsidiado na tarifa de energia elétrica. Esse subsídio, a gente começou a estudar umas documentações históricas aí, né, Jonas? E ele já foi de mais de 80%. Isso, mais de 80%. Uau. E isso vem baixando até o patamar atual, que é de 15%, e isso está em discussão, né, se esse subsídio deveria existir do modo que ele existe, né, o setor elétrico está realizando essas discussões. Eu queria saber da parte do Eduardo como um fornecedor, né, de tecnologia e serviços, né, sobre como isso impacta no desenvolvimento do mercado, né, de fornecedores, e da parte do Humberto sobre a perspectiva de um formulador de projetos de eficiência energética dentro de um prestador de serviço de saneamento. Bem, quando você analisa um projeto, foi o que aconteceu conosco no início dos anos 2000, 98 ali. Existia a possibilidade de produzir energia com geração na ET, só que você não tinha um retorno de investimento interessante. E isso acontece muito no meio rural. A energia rural também é subsidiada. Então, o retorno do investimento ele se torna mais distante, né? Mas a tendência é o seguinte, a tendência realmente é esses subsídios serem tirados e a energia cada vez ficar mais cara, tá? Eu sou a favor que não existe, em parte, principalmente em fontes de energia renováveis, não existe uma melhor nem uma pior. Eu acho que todas deveriam trabalhar em conjunto. Então, você trabalha a solar junto com a eólica, junto com a hídrica, junto com o gás. Então, você consegue ali otimizar e você futuramente nós teremos uma energia mais barata por causa disso, tá? E mesmo porque uma energia que ela é poluidora é uma energia que vai trazer consequências, não é consequência só ao planeta, sim, óbvio, mas vai ficar mais caro para você limpar a água, para poder fornecer a água, vai ficar mais caro para você limpar solo, então tudo vai, o processo como um todo, se nós não cuidarmos disso, vai ficar mais caro. Então isso, a energia renovável, eu acho que entra no ponto de vista econômico dessa maneira. Então eu acho que a tendência é que vai cair, sim, o subsídio está caindo, está mostrando isso, a energia vai ficar mais cara e nós temos que partir para novas alternativas. Não é uma só que vai resolver o nosso problema, não. Não é só solar, não é só hidráulica, não é só vento, são todas juntas trabalhando em conjunto. Se a energia ficar mais cara, começa a viabilizar muitas ações de produção. Bom, a conta de desenvolvimento energético, né, a CDE, ela explodiu aí com mexidas que foram feitas na regulamentação na época do governo Dilma, e isso tem impactos até hoje. Então, existe uma articulação no setor elétrico para a redução da despesa da CDE e em todas as componentes, todas as parcelas que envolvem a CDE. Então, a ANEEL fez uma consulta pública
isso está andando. Algumas companhias de saneamento e a ESB também fizeram comentários contrários, mas no nosso caso, a gente gasta em algo como 110 milhões de reais por ano, isso daria um incremento de uns 20, 22 milhões a mais de despesa com energia elétrica anualmente. E isso é muito ruim, né? Muito ruim para as companhias. Isso, com 22 milhões de reais dá para comprar muito equipamento, dá para fazer muita obra, reposição de equipamentos. Mas, a gente espera no setor que isso não aconteça, né? Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos. Ok, temos tempo para uma pergunta. Rapidinha, 2 minutos, se vocês tiverem. Então, se não tiver mais perguntas, é a hora do coffee break, não é isso, Jonas? E às 3h30 a gente começa o próximo painel. Ok? Muito obrigado.